Olá, eu sou Igor Lima, acadêmico de Educação Física bacharelado, e vou apresentar o trabalho de pesquisa Regulações Motivacionais para a Prática de Exercícios Físicos em Acadêmicos de Educação Física. Antes de abordarmos a pesquisa propriamente dita, eu vou contextualizar motivo e motivação, para que haja total entendimento do tema abordado. Motivo e motivação, apesar de serem expressões similares e apresentarem alguns elementos em comum, o significado dos motivos não devem ser considerados com conotação idêntica à motivação. A palavra motivo é derivada do latim motivus, o que impele, enquanto que motivação tem sua origem no vocábulo motus, particípio passado de movere, impelir, que traduz a ideia de movimento. Dessa forma, entende-se motivo como a razão, a necessidade ou o propósito que impulsiona alguém a agir de determinada maneira. Por outro lado, motivação se relaciona aos estímulos, aos sentimentos que levam alguém a colocar em prática os motivos selecionados para alcançar determinado objetivo. No âmbito da psicologia direcionada à educação física e ao esporte, as abordagens procuram conceituar a motivação sob três orientações típicas: a visão centrada no participante, a visão centrada na situação e a visão interacional. De acordo com a visão centrada no participante, o comportamento motivacional orienta-se de acordo com as características individuais, como a personalidade, as necessidades e os objetivos do indivíduo. A visão centrada na situação sustenta que o nível de motivação é determinado principalmente pelas condições e influências do meio ambiente. Contudo, a orientação mais aceita pelos especialistas da área é a visão interacional, em que se assume como o indivíduo e a situação interagem. Nessa situação, se faz necessário analisar as diferenças individuais em situações variadas. Ou seja, não se aconselha compreender o comportamento do praticante de exercício físico ou do atleta sobre conceitos rígidos, considerando-se que este varia conforme o histórico de vida e as imprevisibilidades do ambiente. A motivação pode ser considerada como intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca é associada à competência e autonomia. É caracterizada pela participação livre e voluntária em uma atividade específica. O conceito de motivação intrínseca está relacionado à tendência natural para buscar novidades e desafios, assim como para obter e exercitar as próprias capacidades do indivíduo. O predomínio da motivação intrínseca torna-se evidente quando o indivíduo realiza uma atividade pelo prazer e satisfação de realizá-la, de forma desapegada. A motivação extrínseca refere-se à realização de uma atividade para alcançar algum resultado externo, por exemplo, para obter algum reconhecimento ou receber recompensas materiais ou sociais, para também atender comandos e pressão de outras pessoas, ou para demonstrar algum tipo de competência ou habilidade. A motivação extrínseca diz respeito à realização de uma atividade para atingir meta específica ou para adquirir benefícios que conduzem a um determinado resultado esperado. Assim, a motivação intrínseca é tida como autônoma, enquanto a motivação extrínseca se relaciona com o controle externo. Regulações motivacionais para a prática de exercícios físicos e acadêmicos de educação física. Apesar dos conhecidos benefícios decorrentes da prática regular de exercícios físicos, observa-se a prevalência de baixos níveis de participação em programas de condicionamento físico, afetando pessoas de todas as faixas etárias. Em todo o mundo, 31% dos adultos são fisicamente inativos. No Brasil, a prática de lazer equivalente a 150 minutos de atividade moderada por semana é de 31,8% da população. Pesquisadores demonstram que a inatividade física deve ser considerada uma questão biológica fundamental de maior classificação. Em vista disso, as organizações científicas e médicas consideram o sedentarismo e a inatividade física como um dos maiores problemas de saúde pública para a sociedade moderna. O comportamento ativo pode ser influenciado por alguns fatores, destacando o fator motivacional, fatores pessoais e as variáveis situacionais externas envolvidas, sendo um processo complexo e dinâmico que envolve uma série de comportamentos interligados, determinando assim a necessidade de entendimento sobre a motivação para a prática de exercícios físicos.
Os poucos estudos sobre fatores associados à atividade física enfocam as crenças, a satisfação e a motivação com as práticas. Em geral, as crenças relacionadas à atividade física indicam que os jovens têm crenças positivas, devido ao fato que a atividade física ajuda a melhorar a saúde, prevenir doenças e melhorar o humor. Pesquisadores constataram que a maioria dos jovens se sente satisfeita com as suas atividades físicas e que, na medida em que as práticas são saudáveis, o nível de satisfação também aumenta. Em relação aos principais motivos que as pessoas encontram para a prática de atividade física, nós temos diversão, o fato de praticar os exercícios, melhorar a saúde, melhorar a imagem e encontrar os amigos. Pavon e pesquisadores constataram que entre os principais motivos para a realização de práticas físico-esportivas estão os benefícios à saúde. Já o principal motivo para a não prática de atividades físicas está o fato de que não se consideram aptos para a prática e a falta de tempo livre. Várias teorias foram elaboradas para definir motivação e exercício físico esportivo. Uma crescente área da psicologia do esporte e educação física vem conquistando notoriedade. Trata-se da teoria da autodeterminação, conhecida como TAD. Essa teoria fundamenta diferentes regulações motivacionais determinadas pelas necessidades psicológicas básicas, em seu principal objetivo, compreender os fatores sociais e interindividuais que influenciam a participação nos exercícios físicos. A TAD, inicialmente originada de uma perspectiva humanista, portanto, fundamentalmente centrada na satisfação das necessidades, na autorrealização e realização do potencial humano. Essa teoria introduz o conceito de necessidades psicológicas básicas, competência, autonomia e relações com os demais, como centrais para o entendimento, tanto as satisfações quanto os suportes necessários para formas autônomas de motivação de alta qualidade. Por meio da satisfação dessas necessidades, resultam em comportamentos que podem determinar uma motivação intrínseca, extrínseca ou ações reguladas por fatores externos, ou ainda estar desmotivado à prática de qualquer atividade. Os objetivos deste estudo são investigar as regulações motivacionais para a prática de exercícios físicos e caracterizar o perfil motivacional de uma amostra de sedentários para a prática de atividade física. Considerando que a prática regular de exercícios físicos traz muitos benefícios para a saúde de seus praticantes, conhecer as regulações motivacionais pode ser uma ferramenta útil para uma prescrição mais assertiva e maior adesão à sua prática. Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal de tipo comparativo e correlacional. A população desta pesquisa é composta por 63 acadêmicos, separados em dois grupos, 14 do sexo feminino e 49 do sexo masculino. Os instrumentos utilizados são Questionário de Regulação de Comportamento no Exercício Físico, BREQ2, e Instrumento Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas no Exercício, BPNES. Os itens agrupam-se posteriormente em 3 dimensões, com 4 itens cada, que refletem as necessidades psicológicas básicas da teoria da autodeterminação, ou TAD, autonomia, competência e relação. Versão portuguesa do questionário de necessidades psicológicas básicas foi traduzido e validado preliminarmente, sendo sua estrutura confirmada por Moulton em 2012. Os dados foram tabulados e analisados em planilha do Microsoft Excel com apresentação de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão. Para análise dos dados, foi utilizado o software SPSS, estabelecendo um nível de significância P menor que 0,05. Para se observar a distribuição de normalidade, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Na sequência, foi realizado correlação não paramétrica de Spearman. A amostra caracteriza-se por indivíduos dos sexos masculino, 77%, e feminino, 22%, com idade média 22 anos, estatura 1,73 e massa corporal de 73,6 kg. Em relação às regulações motivacionais para a prática de exercícios, observam-se diferenças mínimas entre os gêneros. Nos indivíduos de sexo masculino, a motivação intrínseca é a maior média encontrada, com 3,53, sendo o nível mais elevado o de autodeterminação. No sexo feminino, a maior média encontrada é a motivação identificada, com 3,55, demonstrando certo nível de autodeterminação. Com base nos resultados, observa-se que as médias de ambos os gêneros estão em níveis elevados,
havendo para o sexo masculino uma média superior em comparação ao sexo feminino. Nesse sentido, demonstrando comportamentos mais positivos em relação à prática de exercícios físicos. Os aspectos motivacionais para a prática e aderência a programas de exercícios físicos é algo que instiga e desafia estudiosos pertinentes à área da motricidade humana, sendo de fundamental importância para a geração de conhecimentos específicos da amostra analisada. Sobre a satisfação das necessidades psicológicas básicas, competência, autonomia e relação com os demais, são centrais para o entendimento, tanto as relações quanto os suportes necessários para formas autônomas de motivação de alta qualidade. Essas necessidades são tidas como inatas e universais, que isto quer dizer que não são aprendidas e são relevantes para o comportamento humano, independente do gênero, etnia ou repertório cultural, mesmo considerando que os meios para sua satisfação possam diferir. Ao analisar a população idosa, os resultados revelam que o motivo mais valorizado é o de manutenção da saúde, e o menos valorizado é o de reconhecimento social e imagem corporal. Sobre as necessidades psicológicas básicas, a que apresenta maior valor é a de relação com os demais. O menor valor é o de percepção da vitalidade. Em relação às regulações motivacionais para a prática de exercício, observa-se as diferenças mínimas entre os gêneros. Nos indivíduos de sexo masculino, a motivação intrínseca é a maior média encontrada, sendo o nível mais elevado de autodeterminação, demonstrando autonomia diante da atividade com um interesse espontâneo e inato, essencial para o desenvolvimento social e cognitivo. Dessa forma, demonstra prazer e satisfação através de sentimentos de competência de autorrealização. No sexo feminino, a maior média encontrada é a motivação identificada, demonstrando certo nível de autodeterminação, onde pode-se identificar a importância da atividade para si mesmo, resultando em comportamentos autônomos pelo entendimento dos benefícios da atividade. Em estudo realizado por Lopes em 2012, com mulheres com excesso de peso, os resultados sugerem que, de uma forma geral, os motivos psicológicos diversão, desafio, controle de estresse são os que mais se associam com a prática da atividade física, perda de peso e regulação motivacional intrínseca, salientando-se o papel no longo prazo. Associações essas que se mantêm mesmo controlando para o fator grupo. Avaliar os componentes de regulação motivacional é de fundamental importância, tendo em vista que, com o crescente desenvolvimento das grandes cidades, há uma grande diminuição nos hábitos saudáveis, como por exemplo a prática de exercícios físicos, e isso promove um declínio nos níveis de aptidão física, principalmente em crianças e jovens. Com limitação do presente estudo, o número de amostra pode interferir estatisticamente nas médias das regulações motivacionais. Sugerimos, assim, a necessidade de novos estudos com maior número de participantes. Quero agradecer ao Governo de Santa Catarina, Unedu, à Universidade do Oeste de Santa Catarina, Noesc, a todos os membros do Laboratório de Fisiologia do Exercício, à professora Graciele Fim, à professora Josiane de Jesus, ao professor Eloel Zavorski e ao meu orientador, professor Dr. Rudy José Nodari Júnior. Muito obrigado.